Não, tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá e... Eu não tava vindo pra cá. Estamos de volta! E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Tava Vindo Pra Cá podcast. Eu sou o Daniel Sartório. E acabaram as minhas férias, aparentemente. Como é que vocês estão? Primeiramente, eu quero pedir desculpas por esse tempo sem postar, mas a minha vida estava um pouco complicada. Ainda está, mas eu tô tentando me organizar. Esses meses que eu fiquei sem postar foram meses bem legais, que eu tenho feito bastante show, eu tô tendo novas oportunidades e tô evoluindo bastante como comediante. Então, às vezes, eu acabo deixando algum projeto de lado, é só por causa disso, mas eu gosto muito desse projeto e, de forma alguma, eu vou abandonar as pessoas que gostam disso aqui, tá bom? E agora dá para escutar o podcast pelo Spotify. Se você é um ouvinte assíduo, eu recomendo você assinar lá no Spotify e começar até a escutar por lá para tentar crescer nas pesquisas, sabe? E eu ia agradecer muito se vocês escutassem pelo Spotify a partir de agora. Mas também dá para escutar pelo YouTube e pelo SoundCloud ou qualquer aplicativo de podcast. Bem, no episódio de hoje eu conversei com o Yuri Marçal, comediante carioca. Ele integra o novo grupo de comédia que chama Coisa de Preto. Eles estão em cartaz no Teatro dos Arcos no sábado, se eu não me engano. Eu vou botar mais informações aqui no post. E foi uma entrevista muito legal, cara. A gente conversou sobre a cena da comédia no Rio, a gente conversou sobre racismo, a gente conversou sobre piadas raciais, assim, humor racial. E foi um papo muito legal, que o Yuri, ele tem uma pegada... Yuri ele é relativamente novo, mas ele tem uma visão de comédia que eu gosto muito. É um cara que tá crescendo, eu fico muito feliz em ver o crescimento dele. E eu adorei gravar esse episódio com ele. Acho que é um episódio muito bacana. E é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Se gostar, manda um e-mail para tavavindopracá@gmail.com. E se você é um babaca e odiou, você tem que mandar um e-mail para amaurifte@hotmail.com. E a gente continua assim. Me sigam no Instagram, Daniel Sartório, e o Instagram do podcast também, o Tava Vindo Pra Cá, que eu sempre posto atualizações lá. Já tenho episódios para as próximas semanas, então fiquem tranquilos que o podcast continuará, tá bom? E é isso, fiquem com esse episódio e até semana que vem. Um abraço a todos vocês. Eu conheci seu trabalho quando você estava no Faustão, cara. Legal. Que você fez o personagem. Sim, Como que chamava aquele personagem? É o Michelzinho de Oxás. Ah, sim. Fiz ele... Foi um personagem que saiu meio do nada, assim, que eu fazia o teste no Multishow antes, no prêmio. Aí eles sempre pedem uma alternativa, tipo, vem de stand-up e tal, não sei o que. Como eu sou ator, eu levei esse personagem que eu tinha brincado, uma brincadeira que eu fiz uma vez com meu primo num vídeo. E aí eu fiz pro teste do prêmio, eles curtiram, mas eu não fui aprovado. E aí, no mês seguinte, a galera da produção assistiu meu stand-up aqui em São Paulo, lá no Honda Hall. Nem tem mais, tem Honda Hall? Não sei. Não, acabou, infelizmente. Pô, cara, um dos melhores shows que eu tinha feito na vida. E aí, a galera assistiu, curtiu e tal, e levou pro Faustão. Aí eu passei, aí eles falaram, se você tiver uma alternativa, eu falei, tem um personagem que eu fiz pro teste, do Multishow, mas tipo, não tinha preparado. Aí, não, faz aí. Eu falei, não, gente. Aí quando eu mandei bem já, eu não quero queimar essa imagem que vocês têm de mim, que foi boa. Aí, não, faz aí. Eu dei umas improvisadas lá com o personagem, eles curtiram, aí me ligaram e falaram, como a gente já te falou, você tá dentro, mas a gente quer que você faça de personagem. Falei, legal, boa, não sei o que. Aí fiz e o personagem, tipo, me rendeu muita coisa, né, cara? Eu fiz o personagem, eu lembro que na primeira vez, no primeiro domingo que eu fiz no Faustão, bateu o recorde de audiência naquele mês. E num dia, aí postaram numa página de Umbanda, se não me engano, aí no domingo mesmo eu fui dormir, tava com 200 visualizações. Aí eu agradeci, falei, pô, legal, obrigado, tanto você quer, acordei, tava com 500 mil. Caralho. Aí eu, cara, tipo em 12 horas, assim, 10 horas, 500 mil de visualizações. E aí minha página tinha crescido pra caralho. E aí começou a acontecer de show, de marcar e tal, foi bem legal, assim. E o personagem rendeu você muito. tava com quanto tempo de stand-up nessa época? Menos de um ano. Menos de um ano. Menos de um ano, ia fazer um ano, tava com tipo 10 meses, assim. O teatro você começou muito novo?
Eu comecei com 19, se eu não me engano, fazer teatro e TV na escola do Wolf lá no Rio. Inclusive, peço desculpas, mas cara, foi uma experiência incrível, assim. Comecei, acho que eu tava com 19, 20 anos, aí fiz teatro e TV, sempre tentar fazer coisa voltada pra comédia, com personagem. E aí o stand-up eu comecei, assim que eu me formei na escola, eu terminei, tipo, na mesma semana tinha feito o curso do Rabin lá no Rio, o workshop dele. E aí teve uma apresentação aberta, foi quando eu comecei a fazer stand-up. Ah, legal. Então, desde o teatro você já tinha esse interesse pela comédia, né? Sim, sempre fui fã pra caraca de stand-up. Acho que desde que começou aqui no Brasil, com a galera, com o Bruno Mota, o Rafinha, Danilo e tal. Eu sempre acompanhei, não me imaginava fazendo muito, mas eu sempre gostei, sempre fui muito fã assim da galera. E o que deu esse start de... Deixa eu só tirar esse cacto do seu lado, que eu Tá coloquei aqui. um cacto do lado dele, ele não sou- consegue colocar o braço na mesa. Não, mas no momento eu esqueci de dar um grito, né? Do nada aqui, mas foi... Na verdade, um amigo meu que começou... Vou botar o telefone pra vibrar, senão vai tocar daqui a pouco. Um amigo meu, que é o comediante também, que é padrinho do meu filho, inclusive, meu melhor amigo, André Rodrigues. Ele fez... Eu falei pra ele se inscrever no curso, que eu tava com peça. Aí ele foi e falou, não sei se eu vou conseguir. Eu falei, não, vai lá, se inscreve e tal. Ele foi lá pra se inscrever e me inscreveu de surpresa. Aí ele voltou, tipo, o curso não era barato na época, assim, do Rabin. E aí Rabin é judeu, né? E aí ele me inscreveu de surpresa e chegou lá no ensaio da peça, falou, te inscrevi e tal. Eu falei, você tá louco, não tem como te pagar. Ele, não, relaxa, tá. Aí depois eu fui e dei um jeito dele se inscrever também, a gente começou junto. E foi uma galera muito boa que começou comigo, assim, o Gustavo Ariel, que é lá do Rio também, que arregaça, o próprio André, esse que eu te falei até na coisa que ele faz humor negro, faz online e tal, o Leone, que hoje em dia tá em Portugal, manda muito bem também, o Ravok Miranda, que tá escrevendo pra uma galera aqui de São Paulo. Então, o curso foi muito produtivo, assim, pra gente. Aí ele me inscreveu. Juntou uma galera legal, né? Sim, a gente formou e somos muito amigos hoje em dia, muito amigos mesmo, assim, amigos pessoais. E aí juntou a gente tinha até um grupo no início e tal, e aí eu comecei a fazer, o Rabin curtiu pra caramba, eu fazia muito ceninha no palco e tal, não sei o que, faço ainda. E aí o Rabin curtiu pra caramba, eu comecei a fazer, no mês seguinte ele já me trouxe aqui pra São Paulo pra fazer o Comédia ao Vivo, né? Tá ligado? Tipo, com um mês eu fui marcado de convidado no Comédia ao Vivo, assim. Porra. Quando eu liguei eu lembro da ligação com o Alexandre, que produzia lá ao vivo, ele me mandou mensagem, não, que o Rabin quer que você faça aqui e tal, não sei o que lá, tá. E aí ele falei, beleza, tipo, eu tinha 6 minutos de texto, assim. Falei, legal, são 5 minutos, né, que é open mic. Sim. Eu falei, 5 minutos, ele, não, de 15 a 20. Eu, quê? Tipo, como é que eu vou criar mais, tipo, 100% de material a mais do que eu já tenho? A galera que não é comediante não tem noção do que são 5 minutos a Exatamente, mais, né? tipo, até você ter 5 minutos, legal, não, agora eu tenho 5 minutos que funcionam, é tipo e testar e funcionar com a maioria dos shows que você fizer é muito difícil, cara, é muito difícil, né? E aí eu tive um mês pra fazer, nem um mês, acho que teve 3 semanas, assim, pra 2 semanas, pra fazer mais, tinha 7 minutos, 6 minutos, pra fazer, tipo, dobrar esse tempo, tá ligado? Aí quando saiu o meu set, que eu falo de boquete, falava que eu odeio fazer set hoje em dia, que foi o primeiro set que meio que me jogou no circuito, assim, que meio deu uma viralizada na época, a galera começou a comprar o trabalho, falar, cara, legal esse set e tal. Só que hoje em dia eu meio que não faço ele, faço só no solo. Você tem uma dúvida disso? Tipo, é um set que você não gosta de fazer. Porque... Eu entendo perfeitamente. Sim. Tem assuntos que você fala assim, talvez quando eu comecei a fazer comédia, exatamente, fazia sentido, exatamente. Mas hoje em dia não faz. Só que você consegue entregar esse texto, mesmo não gostando dele e tendo a risada? Cara, se eu fizer ele, eu acho que tipo assim, eu vou fazer aqui de convidado 15, 20 minutos, eu acho que não é a mesma entrega. No solo eu tento dar o máximo de mim, porque é solo e tal, eu quero manter aquela linha ali do show ser meio que quase todo alto, ou todo. Mas eu não curto mais fazer ele porque eu comecei a fazer comédia também, tipo, tem 2 anos e meio, tava com 22 para 23 anos e esse texto meio que saiu, tipo, uma história de um amigo meu que eu transformei em piada, que era... Eu conto ele de um lugar e na época eu era bem mais magro, sabe, uma parada, tipo, cabelo baixinho, uma parada mais virgão, assim, então eu conto ele desse lugar, tipo, primeira experiência sexual, sim, não sei o que lá, então tinha a galera comprava. Hoje em dia eu subi no palco contando isso, tipo, malhando na Smart Fit, tá ligado? Com filho, quando você já tinha filho na época, mas era uma, tipo... Um filho é uma boa comprovação que você não é virgem. Exatamente.
Então, tipo, a galera fica tipo, cara, você tá comendo uma galera, a gente não vai rir disso, tá ligado? Não vai rir. A galera ri, acha engraçado, mas tipo, é um outro lugar, né, tá ligado? Como se, sei lá, o Albani, hoje em dia, bombadinho, chegasse. Não, pô, porque ser gordo é difícil. Não, cara. A galera não vai comprar, então. Isso é muito doido. Eu tô passando por isso. Eu tô finalmente numa fase que eu tô um pouco mais confiante no palco. Excelente, excelente. E aí eu vejo piadas minhas que pararam de funcionar por causa disso. Essa confiança a tua entrega muda, tudo muda. Tipo, a tua persona, cara, tudo muda, assim. Que e arte. também, o segundo motivo que eu não conto é que hoje em dia eu trato de assuntos muito mais sérios. Exatamente. Tá, então é muito louco eu começar a falar, não, racismo isso, PM aquilo, intolerância isso. Aí tem um site que fala sobre Jesus Cristo ser preto e tal. E depois aí o meu primeiro boquete. Aí, galera, o que aconteceu? O comediante que tava aqui falando sobre política, tá ligado? Agora eu tô falando. Então, meio que quebra. Pode ser também, tipo, eu adoro humor nonsense, adoro humor de sacanagem, de zoeira, mas meio que quebra uma linha, então não fico muito confortável. Tô tentando botar algumas coisas nesse set pra eu continuar, porque ele funcionava muito, Sartori. Era uma porrada, assim, quando eu fazia ele, assim. Era muito legal de fazer. Ainda quando faço a galera rir bastante, mas eu, sei lá, gosto mais de fazer outros sets, então meio... É interessante, em que momento que você viu essa mudança? Tipo, você é um cara que traz uma voz muito forte nisso. E você tá, até com coisa de preto que a gente vai falar depois, sim, sim. Você tá puxando até, às vezes, eu não sei se é a sua intenção, mas pode ser interpretado até como uma maneira política, né? Sim, tem muito isso. Eu já até falei disso quando eu estava no Pânico, mas é muito... além de não ser... O que o Pânico não deixou você falar. Pode falar aqui. Mas é muito... Eu não vejo isso. Não sei se é porque sou eu, não sei se minha autoestima me bloqueia, mas eu quero que as pessoas riam, tá ligado? Eu quero que as pessoas riam das coisas que eu acho engraçado, como tipo, todo comediante, então... e das coisas que eu acho que tipo, dá pra dar uma alfinetada, dá pra dar uma criticada aqui, dá pra dar uma zoada nisso, de uns lugares que não tinham zoação. Eu gosto de... Eu acho muito bom o sem beiço. Eu gosto muito de fazer piada com essa coisa, sabe? Tipo, de zoar branco, zoar... a galera fala que virou uma marca Yuri Marçal, é branco sem boca. Mas zoar branco, zoar hétero mesmo sendo hétero, zoar tipo homofóbico e tal, não sei o que, zoar o cara que é intolerante. Porque eu não via muito isso. Eu não via muito isso aqui no Brasil. Então acho legal. Não é muito explorado. Exatamente. Aí, então eu gosto de brincar com isso e a galera hoje em dia fica, não, que pô, é uma referência isso que você fala. Eu falo, cara, pelo amor de Deus, não faz isso não. Não vou ter que fazer mais terapia ainda. Minha cabeça vai explodir. Tipo, você tá rindo, ok, excelente. Essa semana eu recebi até uma mensagem na página que eu fiz uma piada, meio que eu gosto muito de fazer piada enaltecendo mulher preta. Então, para fazer piada enaltecendo mulher preta, você pode fazer uma piada enaltecendo mulher preta. Eu não sou tão experiente ainda em comédia para ter um outro lado, mas eu acabo, às vezes, entrando no lugar de zoar a mina branca. Então, na comparação, né? O humor de comparação. Então, a mina mandou uma mensagem falando, que não sei o que, você não precisa rebaixar. Eu falo, cara, se é consequência... Tipo, a primeira ideia é rir. Você riu, ela ri. Beleza. Então, não quero saber o que você tem pra falar sobre a piada. Você riu, ok, tipo... E se a consequência disso for, tipo, a mulher preta ter autoestima legal, pra mim é fantástico, eu acho maravilhoso. Não vou dizer que é a intenção, não quero e tal, mas se for também é incrível. Eu fico muito feliz, de verdade, assim. Cara, eu acho muito interessante isso. Eu sempre achei estranho não ser um assunto tão explorado, essas diferenças e o humor mais racial. Sim. Tanto que o primeiro cara que eu vi no Brasil fazendo alguma coisa assim foi o Rodrigo Lourenço. Foi quando eu comecei a fazer Sim. E ele estourava assim no show, que tinha lá no Root. E eu acho muito legal essa discussão de comediante, porque isso que você falou de, tipo, às vezes, talvez agora você não consegue fazer a piada sem dar uma alfinetada na menina branca. Mas eu gosto muito, tem o Talking Funny, que é com o Seinfeld, o Chris Rock, Gervais e tal. E o falecido Luis C.K. E ele fala um negócio que o Seinfeld, tipo, ele não tinha noção que os negros e os brancos tinham uma vida diferente lá. Sim. Até ele ver o set do Chris Rock falando sobre o pornô de branco e o pornô de negro. Exatamente. E eu acho... É um território que, tipo, pra gente, brancos, é difícil explorar, né? Exatamente. Que
eu tenho uma preocupação de tipo, eu não vou fazer uma piada que é racista por ser racista. Sim, sim. Eu já tive até uma piada que eu fiz uma vez e um cara elogiou a piada, mas de ser pela piada ser racista, porque o cara tinha gostado. Eu fiquei horrorizado. Meu Deus, o que eu tô fazendo? Mas é um negócio que a gente faz sem consciência mesmo, né? Às vezes. Sim. Não, porque é muito impregnado, assim, é muito institucional o racismo. Então, quando a gente é comediante, mas a gente é uma pessoa também, tipo, tá impregnado na gente também. Então, a nossa linha de raciocínio para piada, para tudo, pode encaminhar para um lugar assim. Eu conversei sobre isso com o Meirelles no podcast também. Pode encaminhar para isso. Eu falo que eu não sou contra você fazer piada racista, desde que seja engraçada. Só que eu tenho uma premissa que é a seguinte, tipo assim, você, Sartório, beleza, a gente é brother. Você fez uma piada racista comigo, automaticamente você me autorizou a fazer qualquer tipo de piada com você. Qualquer tipo de piada. Ah, sei lá, tem uma mãe que morreu, eu vou fazer piada com isso, tá ligado? E se você ficar puto, eu falar, irmão, qual o teu problema, então, mas pode se encaminhar para isso, assim, tranquilamente. O Gerson Nick, ele tem não sei se num podcast, alguma entrevista que ele fala que ele não faz, acho que é meio que o limite do humor dele, o The N-Word, que ele tem piada com tudo menos com isso. É muito, porque nos Estados Unidos é muito mais delicado também, né? É muito mais um tabu assim, do que pra gente. Mas você falou que é difícil, tipo, para você de pensar por esse lugar. E eu acho que também é difícil, pro comediante talvez não tanto. Mas pra ouvir, cara, você acredita? Eu já tomei 6 blocos no Facebook, né, por causa de piada. Cara, isso eu acho muito doido, cara. É muito louco, assim. E o outro lado muito dificilmente acontece, assim. Claro que existe algum, tipo, eles te bloqueiam ou é uma ferramenta? Sim. Vai uma galera e, tipo, junta, sei lá... Mas eu não sei o que acontece. Na minha página, acho que eu sou... na minha página foi bloqueada pra caraca também. Eu fui bloqueado no Instagram, nem sabia que tinha como ser bloqueado no Instagram. Cara, e pior é que eu ainda não pego muito pesado com piada com branco. Eu faço piada, eu também acho que não. Branco fica rosa na praia, no sol, branco tem pau pequeno, é uma parada muito leve, assim, tá ligado? Fica rosa na praia. Eu tenho um problema que eu adoro estereótipo. Por mais que seja idiota. Eu vi um estereótipo num filme que brasileiro usa selo postal demais. Eu queria muito saber como surgiu o negócio isso, desse, né? Mas não, a gente usa pra caralho. Então, além de ser muito difícil fazer piada com branco, porque não tem muito estereótipo. Então a gente tem que ir nos óbvios, assim, tipo, a piada de branco ter pau pequeno, na verdade não é piada de branco ter pau pequeno, é de preto ter pau grande. Então a gente pega a inversão dela. De branco ficar rosa ainda é. Então a gente, tipo, é difícil você achar estereótipo, porque não tem. Tipo, a gente teve uma cultura, eu falo, cara, eu começo a inventar umas paradas, tipo, no palco meio nada a ver, começo a falar, colocar o branco num lugar meio de lerdão, essa parada do white people problems, tá ligado? Sim. Tipo, eu vou pegar o meu saxofone, não sei o que lá, e vai entrar num lugar mais assim. Mas é difícil, e a galera também, no show compra muito, né? Aquela licença poética de palco, de teatro. Claro. Mas na internet tem uma resistência, e eu cago muito pra isso. Eu não sei como o Facebook não caiu ainda. Cara, o Pryor tinha um negócio que eu achava muito bom, que era a voz de branco que ele fazia. Eu gosto muito de fazer isso também, é muito legal. Cara, o Pryor é sensacional, né? Uma referência incrível, assim. Eu tenho muito dessas dúvidas, assim, sobre... Eu me interesso por esse assunto, mas sim. Como homem branco eu consigo chegar a conhecimento até onde consigo ler sobre, né? Mas eu tava conversando com um cara no trabalho, você falou sobre a diferença dos Estados Unidos e do Brasil. E lá tem um negócio que são os comediantes, são os clubes só de comediantes negros, né? Que eles até falam, tipo, que o Bill Burr era um cara que ia muito nos clubes negros e por isso ele conseguia, porque um branco lá era muito diferente e era muito heckler também. E ele conseguiu desenvolver alguma coisa nisso. Exatamente. Mas porque nos Estados Unidos, pelo pouco que entendo assim, a segregação é muito mais bem definida. Então a galera sabe assim, preto e branco, acabou, irmão. Quase que fosse um apartheid mesmo. A gente sabe que o racismo existe, vocês têm que aceitar isso, se não aceitar, é fogo em vocês. Aqui no Brasil a gente tem uma falsa democracia racial, uma coisa de, não, somos todos iguais, somos todos humanos, tal, não sei o quê. Então quando você chega e faz uma piada falando, preto é assim, branco é assim, a galera, não, mas a gente não era todo igual. Não, cara, nunca foi, tá ligado? Então a galera tem uma resistência maior, assim. Era uma parada que eu tinha muito, o Rabin,
ele me incentivou muito a fazer piada racial, porque ele falou... É aquela questão do humor que você começa falando de si. Então, tipo, Sim. a primeira impressão que a pessoa tem quando entra no palco pô, tem um cara preto ali. Então, eu começava falando, aí, galera, pô, tive um filho. A galera, não, cara, a gente não quer saber disso ainda não, a gente quer saber se é preto e tal. A gente quer... Então, ele me incentivou muito. Eu não conseguia fazer piada com isso. Não por bloqueio de piada, de, meu Deus, não vou falar de racismo porque é muito delicado. Mas porque eu não tinha criatividade mesmo. Aí eu comecei a fazer, falei, vou fazer do ponto de vista de quem sofre, assim, de quem passa pela parada, em vez de tipo, é legal, sou negro ladrão. Então fui saindo desse lugar e fui indo, tipo, eu vou zoar o racista, vou zoar o branco que acha isso, vou zoar a pessoa que acha que meu cabelo é ruim, que meu cabelo fede, alguma coisa assim. E aí foi funcionando, eu fui descobrindo que tinha um nicho pra isso, que tinha uma galera que falava, cara, eu tava querendo ouvir isso há muito tempo, E é um tá ligado? território muito rico, né? É muito tem rico. muito, eu só falo isso com o Gui Preto, meu parceiro. Eu falo, cara, tem. Não, ao mesmo tempo que parece que não, que às vezes, tipo, eu esbarro uma piada com ele, eu esbarro uma piada, sei lá, com o Marrom, posso esbarrar. Ao mesmo tempo que parece que não, tem muito assunto pra gente falar, tá ligado? Sim. Tem muita coisa, justamente porque no Brasil demorou muito a ter. Primeiro que o stand-up é muito novo, e segundo que demorou, mesmo sendo novo, demorou esses 15 anos aí de stand-up a ter alguém pra bater pra caraca nisso e tal. Marrom faz, mas ainda não era aquela pegada de tipo assim, vamos botar o dedo na ferida mesmo aqui vamos ver até onde dá. Talvez esse também seja um do, entre aspas, erros que eu cometo assim no Facebook, de falar, não, vou fazer, que eu vou testando, sabe? Tipo, Sim. vamos ver até onde vocês aguentam aqui. Aí faz piada, até aí negou, não, essa aí não. Aí, tá, beleza, essa aqui então não vou postar. Vou continuar fazendo no palco, mas não posso falar disso. Para ver até onde a galera vai entender, até onde a galera vai comprar o trabalho. É difícil pra caramba, cara. É um assunto muito delicado e a galera não tá acostumada ainda. Eu tava tendo essa discussão com os amigos sobre... Até eu não... Se você sentir que, tipo, você já abordou demais esse assunto, mas, Não, por não exemplo, do Banguela, ele fez aquela piada, Sim, sim. e você até fez um programa com A gente ele gravou, do a gente gravou negócio. no Que Fábio. foi, eu achei interessante que, tipo, quando você postou um stories... Sim. E depois você postou com ele, e depois você postou, galera, calma. Não, porque eu já tinha falado, antes de postar os stories, o primeiro, eu já sabia que tem a galera, porque a galera do meu público que me acompanha no Instagram, a página, é uma galera que ou não gostava de comédia, não gostava mesmo, tipo, só tem homem branco, cis, hétero, fazendo, a galera muito ativista pra caralho, ou uma galera que nem acompanhava, sabe? Tipo, não tem nenhuma opinião sobre isso, porque eu não acompanho stand-up. E aí eu comecei a fazer, a galera começou a acompanhar, falou, pô, legal. Aí começou a ver outros comediantes, que eu acho isso muito legal. Começou a ir ao teatro, tipo, no Coisa de Preto, teve uma galera que nunca tinha ido no teatro, isso emocionou muita gente, tá ligado? Isso é muito importante. E começa a acompanhar uma outra galera. Então, quando o Banguela fez a piada, a galera foi em cima dele. Aí depois a galera abre meu stories, tá lá o Yuri, Banguela, a galera, Yuri, você não fez isso com a gente, não. Logo você, tal. Aí então a galera, tipo, já vem o tal do passapano. Falei, cara, primeiro assiste. Sabe? Eu recebi algumas, sei lá, umas 2, 3 mensagens. O Banguela até ficou com medo de postar por causa disso. Eu falei, não, Banguela, com a galera do tipo do meu público, eu seguro legal, entende? Então fica tranquilo. Mas ele ficou com medo por causa disso. Então teve uma galera que me mandou mensagem, falei, gente, assiste até o final, que se a galera assistisse 2 minutos da entrevista, ia ter só eu falando assim, eu não achei a piada racista. Então a galera ia ficar tipo, não, o Yuri passou pano, porque sei lá, é amigo dele, alguma coisa assim. Se você assistir ao final, você ia ver ele falando assim, eu de primeira não achei a piada racista, porque eu tinha visto outras piadas racistas, e minha cabeça foi de humorista, entendeu que você que estava zoando a roupa dele. Mas eu entendi por que a piada foi racista e por que a galera tá te criticando tanto, por que deu essa repercussão toda. Por causa disso. Foi muito grande, né? Foi uma parada muito... Muito grande, cara. Primeiro eu achei que ele tinha feito de propósito, só pra testar a galera. Aí depois eu fui vendo a repercussão. Mas uma coisa, o que a gente tava discutindo era que, tipo, é raro uma piada dar tão errado assim quando é feita no palco. Não, é muito raro mesmo. Muito. A gente, que é comediante, a gente conhece pouquíssimas histórias de vezes que o público chegou, não sei o que, tretou, assim. Porque o palco dá muita licença poética pra gente, encaixa um contexto, tá ligado? Tem todo um contexto. Exatamente, ali. A pessoa viu tudo ali, não viu só uma piada. Exatamente. Se eu posto, sei lá, uma piada avulsa, solto uma pílula falando de branco, eu sou só o racista reverso babaca, tá ligado? Se a pessoa vai no meu show e falar, não, ele já fez toda uma piada zoando preto, já fez toda uma piada zoando preto, tipo, do ponto de vista de quem sofre, tá zoando branco, zoando racista, zoando não sei o quê, então ele tá brincando aqui, tá todo mundo se divertindo. Tem uma piada que eu faço no show,
que eu falo que eu não sou racista, não sei o que, pergunto a um branco da plateia se ele acha que eu sou racista, e normalmente ele fala que não, eu aperto a mão dele e depois limpo a mão. Se eu faço só esse trecho na internet, nossa, Yuri apertou a mão de um branco, limpou a mão. Se fosse o contrário, não sei o que lá. A pergunta que eu mais recebo na vida, e se fosse o contrário? Isso, cara, eu falo que o meu próximo solo vai se chamar E se fosse o contrário. É um bom nome, é um bom nome. Que é um negócio que... Ó, vou te falar o meu ponto de vista disso, e você me diz o seu... Sim, sim. Eu acho que, tipo, se a gente for na etimologia da palavra, racismo, falar uma piada racista, uma piada contra qualquer raça, exatamente, seria uma piada racista. Sim, sim. Só que quando é um branco fazendo uma piada com um negro, é um negócio mais, por toda a carga histórica, eu acho que é um negócio mais cruel. E quando é um negro fazendo contra um branco, eu acho que não importa, sabe? É, porque o Cauê Moura... Eu ainda acho que é uma piada... Sim, sim. Mas tipo, na etimologia da palavra, sim, mas tipo, num contexto histórico, no contexto Brasil, tem até um comediante que eu sempre esqueço o nome dele, tem esse vídeo no meu celular, você já deve ter visto esse vídeo aí falando sobre racismo reverso. Sim. Que eu acho genial esse texto. Foda esse texto. Aquele texto que você... Tem esses textos que a gente olha e fala, porra, se eu tivesse pensado nisso, como eu queria ter pensado nessa piada. Mas esse é um. Mas ele... Então, tipo, toda a carga histórica, cultura, tal, você fazer uma piada zoando branco... Fichinha, né? Tipo, não vai acontecer nada, entendeu? Não vou reforçar nada, não vou reforçar nenhum estereótipo e tal. Então, eu acho muito... O Cauê Moura que fala isso, tipo, cara, vou fazer uma piada zoando branco, zoando cristão, não vai acontecer... ou até que seja uma crítica mesmo, assim, você não vai acontecer amanhã de ter um crime de ódio por causa disso, sabe? A galera fala comigo que... tipo, a galera que fica mais puta fala, você faz piada zoando branco, não sei o que, se fosse o contrário, né, fazer piada zoando branco não é assim que você vai conseguir igualdade. Eu falo, mas eu não quero conseguir igualdade zoando branco, eu quero rir, tá ligado? Igualdade eu vou pra rua, faço uma passeata, Marielle presente, sei lá, não quero, não é isso a pegada, mas o contexto é isso que você falou, é diferente, eu concordo, assim, não tem tanto peso quando é o contrário. Cara, é muito legal isso. Eu sinto que a comédia no Brasil tá numa fase muito bacana. Sim, assim, muita gente nova tá trazendo e tá trazendo esse público que nunca não vai pro stand-up. Não, stand-up. É uma diversidade muito grande, você tá falando isso com a Buzz, tá? Mas tipo, essa temporada que vai agora do Comedy Central teve tudo, tá ligado? Teve mina pra caralho, teve lésbica, teve gay, teve negro, teve tipo trans, teve tudo fazendo. Então, se você, seja qual pessoa você e tal, e você se identifica como, se você assistir, por exemplo, essa temporada, fazer um jabazão pro Comedy Central, não, você vai se sentir representado, entende? Então isso é muito legal, você ter o Chicó fazendo piada sobre zoando homofobia, sobre ser viado e tal, não sei o quê. E aí você vê os viados que não iam os gays que não iam pro teatro, iam pro show e começam a assistir esse cara e começam a querer acompanhar. E ver até outras pessoas, que, tipo héteros e tal, mulheres, fazendo piadas que eles vão gostar e ir no show dessas pessoas. Isso é muito legal. Às vezes acontece muito também, tipo, da galera preta não me conhecer e eu abrir o solo do Albani, abrir o solo do Ventura. E aí a galera vê eu abrir no solo, fazer um show com 4 amigos, não sei o que. A galera vê, eu falo, caraca, que legal, não conheço esse cara. E começa a acompanhar, e vai no meu show, começa a me acompanhar nas redes e tal, começa a acompanhar nos shows que eu fazia com o grupo. Então isso é muito legal, assim, é muito legal você ter uma diversidade. Era muito louco quando eu comecei, bem no iníciozão mesmo, a fazer comédia. Eu chegar, eu sempre faço essa pergunta até hoje. Tem algum preto na plateia? Tem uma plateia de 400 pessoas, ter 2, 1, Nossa. Ou não ter, tá ligado? No Renaissance aconteceu muito, porque o Renaissance também é muito elitista. Mas eu falo, tem algum preto na plateia? Tipo, já teve vezes de não ter. Eu falo, porra, cara, 400 pessoas aqui, cara. Gente, a maioria no Brasil não tá nesses lugares. E agora, no mês passado, fui fazer o solo. E eu fiz 2 sessões também, no mesmo dia, tipo, num lugarzinho, espacinho pequeno. Eu pensava 40 pessoas. A primeira sessão não tinha branco, tá ligado? Só tinha isso, e só era mulher. Só tinha mulher preta, só mulher preta. Tipo, todo mundo lotou a primeira sessão só de mulher preta. Não que eu não queira que tenha branco na minha plateia, não tenho nada contra, tenho até amigos que são e tal. Mas é legal você se sentir representado na plateia também, tá ligado? Porra, com certeza. Tipo, eu já entrei no palco emocionado pra caralho. Falei, cara, que foda, uma coisa de preto, mesma coisa, 350 pessoas, devia ter, sei lá, 15, 20 brancos.
Então é legal você ter... eu falo que eu quero que os brancos vá no show também, sim, eu preciso do dinheiro de vocês, como disse o Chapéu. Mas é legal você ter essa galera, tá comprando trabalho, tá indo ao teatro e conhecendo, assim, é muito, muito, muito bonito, muito emocionante. Porra, que maneiro. E em que momento começou a virar, assim? Começou a melhorar? Começou isso do público querer te assistir? Cara, eu poderia dizer que... É porque eu nunca sei quando virou, quando tá virando. É porque sempre quando eu acho que virou, acontece uma parada muito maior, tá ligado? Isso é muito, muito legal, assim, mas eu comecei, tipo, sempre recebi muito incentivo da galera que tem como referência mesmo, assim, na comédia Ventura, o Di, Afonso, a galera fala, cara, fala disso que vai ter um público que vai te acompanhar nisso, assim. Eles falam pro Gui também e tudo mais. Então, no ano passado eu comecei a perceber que, tipo, o público na minha página estava começando a crescer muito em torno disso, sabe? Tipo, começar a fazer umas piadas raciais, umas piadas sobre macumba, que eu sou macumbeiro também, sobre intolerância e tal. Então, comecei a perceber isso. Aí surgiu a oportunidade de eu começar a fazer o solo no início desse ano, no final do ano passado, para estrear no início desse ano. E aí eu comecei a ver na plateia. Tipo, cara, eu fiz um vídeo que viralizou muito, tá com 3 milhões agora. E na época ele bateu tipo 2 milhões muito rápido, que foi um pedido de desculpas que eu fiz irônico. Ah, sim. E Por aí, causa do... Primeira vez que você foi bloqueado. A primeira vez que eu fui bloqueado, por exatamente. racismo, né? Exatamente. E aí eu fui bloqueado e fiz essa piada e tal, não sei o quê. E aí e foi louco. Eu falei, cara, a galera é muito burra. Toda vez que eu sou bloqueado, minhas redes crescem muito. Toda vez. Tipo, a última vez agora foi porque eu fiz um vídeo, umas 2 semanas, tava aqui em São Paulo até. Fiz um vídeo zoando o hétero de balada. Aquele cara que chega na mina e fala, aí, porra, como eu faço pra dar um beijo na tua boca? A mina, não quero. Vai se fuder, tu é uma piranha, tô te dando uma moral. Esses caras assim, tá ligado? Sim. E aí eu fiz esse vídeo zoando. E aí o vídeo também tava pra viralizar. Já chegou a viralizar, tipo, sei lá, em 10 horas, 12 horas, ele bateu 200 mil, assim. Na minha página não tem tanta gente. E aí começou a virar o vídeo e tal, não sei o que. Eu dormindo, vindo pra cá no ônibus, acordei, tinha umas mensagens, Yuri, cadê o vídeo? Eu não acredito. No Instagram, eu fui no Facebook fechado. Quando te bloqueei, teu Facebook todo fecha, né? Eu falei, bloquearam. Fui cair. Aí o vídeo caiu e postei no YouTube. Como eu postei no YouTube, a galera toda migrou pra lá. Então meu YouTube que tava que eu nem alimento tanto, tava tipo com 13 mil inscritos, hoje tá com 25, tá ligado? 24, eu acho. Tipo, então em 1, 2 semanas. Então toda vez que eu sou bloqueado, minha rede cresce muito. Eu fiz essa na semana de estreia do solo. Eu falei, cara, eu fui bloqueado. Na semana de estreia do solo, me fudi muito. Como é que eu vou divulgar e tal, não sei o quê. Aí voltei um dia antes do solo. 2 dias antes do solo, assim, eu voltei pro Facebook com esse vídeo. Viralizou, esgotei 2 sessões, tá ligado? Então, por causa desse vídeo. Então, eu me perdi completamente no que você tinha falado aqui. Eu sou muito prolixo. Mas era mais ou menos nessa linha. Tipo assim, funciona, eu acho que quando você faz puxa esse público, cara, isso. Que você começa a virar pra esse público. Você percebe que a galera tá comprando teu trabalho, percebe que a galera tá achando, tipo, porra do caralho, o cara tá fazendo piada de mulher preta, tá fazendo piada de não sei o que, umas paradas que não tinha, e você fala, cara, vou fazer. Toda vez que eu tento não falar de racismo, ou acontece alguma coisa, tipo, Marielle morre, William Vac faz uma merda, não sei o que lá, Cossielo, tá? Se bem que o Cossielo eu nem fiz vídeo nem nada. Mas acontece alguma coisa, ou então surge alguma ideia de um assunto que eu falo, cara, eu preciso jogar essa ideia aqui. Eu meio que virei, e a galera cobra hoje em dia, tipo, pra caralho. Acontece alguma coisa. Semana passada teve algum caso absurdo em Curitiba, assim, de racismo e tal, não sei o quê. Tipo, hoje em dia eu fico sabendo, acontece alguma coisa de racismo, eu fico sabendo em 15 segundos, tá ligado? A galera já manda, Yuri, você não vai falar disso não sei o que, não sei o que. Eu falo, cara, eu tô na rua, não sei o que tá acontecendo. Não, fulano de tal, xingou não sei quem, disso, tal, não sei o que. Então eu me sinto meio que, às vezes, tipo... eu tenho que estar falando pra essa galera. Uma responsabilidade, né? Assim, tipo, tem que estar fazendo essas piadas aí. Eu sempre tento puxar, por mais que tenha alguma mensagem, uma crítica, mas sempre tento puxar. Eu sou humorista, né, cara? Então, eu não vou chegar e falar, aí, galera, aconteceu não sei o que lá e tal, fazer um palestrão. Eu acho muito legal isso que você faz, porque, tipo, seria muito mais fácil você falar assim, por exemplo, não, quem faz piada racista é babaca, você não deve fazer piada racista. Sim, dá uma cagada de regra. Né? Exatamente. Seria o mais fácil pro público você fala que, tipo, você pode gostar de uma piada racista. Sim, se for engraçado eu vou rir, assim. Isso pro mundo da comédia que me preocupa hoje. Eu tava conversando com o pessoal
que eu até vou entrevistar o grupo, o do Não Sou Obrigados, lá do Chico. Incríveis. Porque eles tiveram, não sei se você já teve um problema assim, tipo, teve pessoas que se incomodaram com algumas piadas que eles fizeram. Não soube. E, tipo, por eles levantarem uma bandeira política, acabam que você tem que seguir algo que todo mundo está esperando. Se você sair um pouco, sim. eles podem criticar. Exatamente. Eu não vou dar o exemplo que eles me contaram, assim, eu não sei nem se eu poderia estar comentando isso. Sim. Mas você sente alguma coisa desse tipo? Rola, cara, mas eu acho que é muito pouco. É porque quando acontece eu meio que cago muito, assim. Por exemplo, eu lembro quando eu postei o set do William Vac, sempre quando eu vou zoar alguém que eu considero que fez uma merda, que falou um bagulho racista, ou que é racista mesmo, eu pego muito pesado. Eu faço umas piadas bem escrotas assim mesmo, bem, tipo... Claro, sem perder a graça, sem ser, tipo, babaca raivoso, mas eu falo, cara, eu vou pegar bem pesado com esse cara. Então, eu fiz umas piadas com o William Vac, tipo, que eu zoava, sei lá, a mãe do William Vac, dava uma viajada, assim. E aí teve uma galera que... dos próprios pretos falaram, pô, não sei o que reforçou o estereótipo, que não sei o que. Eu falo, cara, tipo, de verdade que esse é o problema, tá ligado? Vocês não viram ninguém se manifestar fazendo piada sobre o William Vac, na época eu tava com contrato com a Globo, inclusive. O William Vac também, na época. E então, tipo, vocês não viram ninguém se manifestar, e o único cara que se manifesta, vocês vão contra. Então tem uma parada de você meio que seguir uma agenda, uma bandeira, assim. Mas eu meio que não que cago, mas falo, tipo, cara, gente, eu vou falar, Vocês têm que ter noção que eu sou comediante. Exatamente, vamos entrar numa interseção aqui, pô. Quando acontece esse tipo de coisa, vamos entrar numa interseção aqui. Agora eu tava vindo pra cá e tal, e aí eu vi uma mensagem, quando eu postei uma piada falando de boca, de preta, que eu não sei o que eu acho lindo e tal, não sei o que. A mina comentou... eu vou falar a cor dela só por falar mesmo, branca, que comentou, mas você não achou meio machista, não? Aí eu não respondi, normalmente eu respondo ironicamente, porque os haters, eu sou viciado em hater. Eu falei isso hoje, eu acho muito engraçado, cara, muito engraçado. Às vezes eu tô mal, tô numa bad assim, eu falo, cara, eu vou entrar na minha página, vou ver o que estão me xingando lá. Eu acho incrível, eu passo mal de rir, eu acho maravilhoso, assim. E aí ela fala, você não acha machista, não sei o que lá. E normalmente eu deixo para as minas responder. Porque, pô, a mina ativista, sabe como é que é a pessoa ativista, né? Sim. Então a mina já chega, vai se fuder, sua vagabunda, não sei o que lá, já manda uma mensagem. Eu olhei, tipo, cara, quando você tá zoando, isso que eu ia te falar, deve ter acontecido com eles também. Quando você tá zoando alguém, ou seja opressor, seja o tal do punch-up que a gente faz, né, e tal, não sei o que, e a galera se incomoda com uma parada menor. Eu fiz um vídeo uma vez de uma mulher que tinha dito que era... Tipo assim, a mulher falou sério, mandou uma mensagem séria, não na minha página, na época de um caso de racismo que teve na Globo, tal, não sei o que, falando que se a filha dela nasce com cabelo duro, ela ia matar, que saudades do Hitler, tipo uns bagulho bem absurdo assim. Aí eu fiz umas piadas, aí no vídeo eu inseri essa mensagem dela, e aí fiz umas piadas zoando ela, falei, cara, a mulher era horrorosa, não sei o que lá, papapá, e numa das piadas eu chamava ela de vagabunda. Aí teve umas 2, 3 mensagens de uma menina falando, cara, você não acha errado chamar a mulher de vagabunda? Aí não, eu tô zoando uma racista, tá ligado? Eu tô chamando uma racista, então se ela é racista eu vou chamar ela do que eu quiser, eu não tô nem aí pra isso. Tipo, é isso que te incomodou, se é isso que tá te incomodando na parada, teu pensamento tá muito errado. Então é isso que pode ter acontecido com eles também. Acontece uma galera querer cobrar que você siga sempre uma linha de pensamento. Eu falo, cara, não, cuidado, eu posso fazer coisas que você não vai gostar, entendeu? Eu até falei disso no Pânico, emendando aqui no assunto que, por eu fazer piada racial, no contexto de zoar o racista, tal, fazer piada de intolerância, tem algumas piadas que eu zoo cristão, tal, não sei o que lá, evangélico, desses clichês, esses estereótipos, tal, umas piadas que eu bato na homofobia, tudo mais, não sei o que. Prato cheio para família tradicional brasileira. Família tradicional brasileira me ama. E aí, a galera... Às vezes eu saio do palco, então... Eu tenho em página mesmo, tal, não sei o quê. E eu já apareci, tipo, tem uns 3, 4 vídeos meus que estão quebrando tabu. Então a galera fala, não, porque o Yuri é humorista da esquerda. Ou não, pelo amor de Deus, gente, não me dá esse rótulo, não. Porque parece que quando você é humorista da esquerda, você tem que falar de tudo. Você tem que ser a favor da legalização do aborto, você tem que ser... E tem coisas que eu simplesmente não quero falar, ou não tenho uma opinião, ou tenho uma opinião e não quero manifestar em forma de piada nem nada. Não acha humor nisso? Não tem piada, assim, não, e aí você tem que ser não sei o quê, e trans, e papapá, tem que pegar toda essa galera, assim, e tal, não sei o quê. Então, tipo, se eu achar interessante, eu faço piadas zoando hétero. Então, humorista da esquerda, não. Eu gosto de fazer piadas que
de uma galera que não tinha sofrido essas piadas ainda, vamos botar assim, sofrido entre aspas, né? Não tinha tido essa referência ainda, tipo, você pode ser zoado também, cara, todo mundo aqui pode ser zoado, não é só a gente, não é só o fulaninho, não é só o gordo, não é só o coisa não, todo mundo aqui pode ser zoado. Então a galera dá essa rotulada que eu acho perigosíssimo. Se um dia eu quiser fazer, sei lá, alguma piada que eu fale... hoje eu fiz uma piada no Pânico falando, por exemplo, que eu tenho filho tal, de 3 anos, eu falo falando que eu sou a favor da legalização do aborto até os 4 anos de idade. Aí, então, tipo assim, você faz essa piada no palco e fala, não, mas você não era um humorista da esquerda, você não fazia. Fazendo piada com a boa. Tipo, eu nunca fui, vocês que estão falando isso, tá? Mas é por causa do público também. Então, quando eu faço o solo, vem tipo... os gays vão muito assistir, as minas compram pra caralho, porque tem uns 3, 4 vídeos zoando hétero, e o cara tá mina feminista, tem várias páginas feministas que já compartilharam trabalho meu, o que eu acho muito engraçado, porque eu sou homem, tá ligado? Eu falo, peguei um furo de vocês aí. Mas, então é muito... eu acho muito legal isso, mas ao mesmo tempo é muito perigoso. Eu não quero esse rótulo de humorista da esquerda, eu quero, tipo, que vocês riam, vocês estão rindo, legal, ok, beleza. Tipo, num carimbo, ó, Yuri é o humorista da esquerda. Vamos trazer ele agora pro pessoal. Não. Entendeu? É muito, muito louco isso. É difícil pra caralho. Mas ao mesmo tempo é muito interessante, porque no Brasil, não sei se você vai concordar comigo, no Brasil a gente tem muito uma cultura de que a galera acha, e também eu acho que tem um pouco de verdade, talvez eu esteja cagando uma regra aqui, que normalmente os comediantes stand-up, eles têm uma tendência a fazer um tipo de piada que a esquerda odeia, que a galera que é mais ativista de alguma coisa não curte tanto. Tem muita gente que me fala isso, fala, cara, eu não vou stand-up, tipo, eu sou preta e gorda, então eu não vou no stand-up porque eu vou ser zoada lá, entende? Eu falo, cara, sim e não. Pode ser que sim, pode ser que não. O cara vai fazer uma interação de plateia, pode ser que você esteja nessa coisa, mas também pode ser que não. Eu entendo a pessoa, mas também penso pelo lado do comediante, saca? Eu acho... O comediante... Eu tava lendo sobre isso, eu conversei com aquela americana brasileira a Jade? A Jade. Ah, legal. Sobre isso, porque eu acho que no Brasil a gente tem muito comediante de direita, né? Tem, muito, muito. E pelo que eu tava vendo, é meio que um fenômeno, assim, que não tem muitos comediantes de direita no resto do mundo. Muito louco no Brasil. Ela disse que os que tem, que são de direita nos Estados Unidos, eles meio que escondem isso. Exatamente, eu acho muito louco no Brasil, porque normalmente os comediantes são eu tava conversando sobre isso com o Nando, se eu não me engano, né? Nando, quando eu fiquei lá na semana passada, quando eu tava no Ventura e tal, na casa deles, e aí eu tava conversando com o Nando, que eu falei, Nando, você quer mais, tipo, entre aspas, centrão, assim, o cara não se posiciona, não tem coisa... Você não acha isso? Ele falou, cara, tem, mas é que eu acho que a galera faz uma piada que... É isso que eu te falei, sabe? Que a galera não tá tão acostumada... Não compra muito. A galera, tipo, não compra no sentido de internet, essa galera mais lacração, essa geração mais toda, assim, de falar... E também tem isso dos comediantes também, eu acho, serem mais direita, até se posicionarem e tal... tem um grupo de WhatsApp que eu tô que tá geral, e sempre que tem alguma coisa tipo que acontece assim com Banguela, a galera, que tá muito mimimi, que não sei o que, eu não concordo tanto com isso, entendo os caras, mas como comediante, mas não concordo muito, porque eu acho que dá pra você fazer piada ainda nessa época tipo polarizada. Tem riscos? Óbvio que tem. Tem. Eu não fico, tipo, eu sou bloqueado, já fui bloqueado pro Facebook 6 vezes, já recebi acusação de processo, de ameaça de processo, de apanhar e tudo mais. Mas eu não fico, é difícil fazer piada, mimimi, vamos fazer. Vamos ver até onde. Se eu errar numa piada, eu vou falar, gente, errei numa piada. Não devia ter feito, ou, enfim, vocês entenderam o outro lado. Que eu acho que o lance de tentar abrir um caminho novo é até o risco de você errar, né? Não, completamente. Em algum momento, todo mundo vai errar. Assim, com certeza, tentativa o tempo todo. Assim. O Banguela falou isso, ele falou, cara, no Twitter você não tem muita chance assim, de testar a piada, vamos ver se funciona. Você joga ali e foi. Se você errou, entendeu? Você errou, se a galera interpretou de outra forma, enfim. Mas tem muito isso. A gente tá aqui no Brasil, eu não sei. É porque, tipo, eu falar dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos também, quase todos os países do mundo são muito conservadores, né? Eu não sei por que isso acontece aqui. Eu acho que tá numa onda. Eu tava pensando sobre isso. O Brasil, acho que teve um governo de esquerda por mais tempo do que os Estados Unidos tem isso. A gente teve 2 mandatos do Lula e quase 2 da Dilma. Da Dilma, E nos Estados Unidos teve 2 mandatos do Obama. Antes disso,
era conservador. Exatamente. E tem uma Então a galera, galera que é batia tipo, mais se tem neles, poder, eu tô contra o Tá poder. batendo, exatamente. Eu imagino que seja alguma coisa relacionada a Pode isso. ser, porque a galera, batia muito quando, por exemplo, quando eu comecei, a Dilma tava na coisa e tal, na época do Lula acompanhava também, fazia, o Danilo teve aquele Politicamente Correto, Sim. que DVD que é sensacional, e teve muito isso do Lula e tal, quando tava no poder, melhor presidente que esse país, que sacanagem. Às vezes faço umas piadas, tipo, zoando o Bolsonaro, aí a galera vem, ai, petista, e eu nunca votei no PT, tá ligado? E aí, mas automaticamente, por isso, né? Já te põe na gaiola, tipo né? assim, você fez uma piada zoando o Bolsonaro, você é petista, você fez uma piada zoando o Lula, você é bolsominion, então. Mas pode ser por causa disso também. Mas, pô, uma coisa, você não precisa não sei lá, tomar uma posição pra, tipo, fazer um vídeo, fazer uma piada sobre. Tem coisa que você, tipo, também deve fazer algumas piadas que você mesmo não acredita, tá ligado? Não acredita no sentido, tipo, esse não é a minha linha de raciocínio, não é a minha linha de pensamento. Sim. Então, mas acontece muito dessa tendência direita da comédia, e também eu acho que isso a galera, tipo, que os comediantes ou que são de esquerda ou que não são de direita, ou que tem uma posição mais, vou chamar de progressista, não se posiciona muito no palco e fora dele, assim, não se, tipo, tem pouquíssimo agora que eu lembro de cabeça, assim, que chega, tipo, Gustavo Mendes e tal, não sei o quê, Carol Zócoli, que teve aqui, inclusive, entrevista, foi incrível. E aí Amo você, Carol. Maravilhosa, eu amo a Carol. E aí, então não tem tanto dessa galera. Então a galera que é mais conservadora acaba meio que engolindo por falar mesmo, chegar e falar, pô, que não sei o que, é isso, o Lula aquilo, ou que nem seja política piada, mas que seja zoando, entre aspas, minorias, e acaba meio que indo pra cima, tá ligado? Eu acho que falta também da galera. Falta tudo. Acho que falta aquilo, volta nisso que a gente falou. Da comédia ser realmente democrática, de ter todo mundo falando sobre todos os assuntos, tá ligado? Se tem um cara que é cristão, ele vai lá e quer falar, sei lá, mal de testemunho de Jeová, faça. Se tem um cara que é macumbeiro, quer falar mal de católico, faça. Se tem um cara que... Tipo, de tudo. Aí, realmente, a gente vai ter uma igualdade, assim, diversidade de texto, de representatividade de comediantes e tudo mais. Cara, você falou algumas vezes aqui agora sobre macumba. Uhum. É uma religião que eu acho interessante, assim. Eu não tenho muito conhecimento, sim. mas eu sou espírita, eu sei que esbarra em alguns pontos. Tem alguma coisa ali. Hoje em dia, porque é um negócio que, tipo, desde criança você é ensinado pela igreja a ter medo de macumba, a ter medo do candomblé, da umbanda. Sim, exatamente. E é um território que é completamente desconhecido para quem não pratica. Pra caramba. E eu acho muito legal explorar isso com o personagem que você fez, em piada. Sim. Você sente que isso, a identificação que a galera tem com isso e o desconhecimento da plateia deixa esse assunto mais interessante também? Cara, aconteceu. Agora eu faço set de macumba sempre, mas eu tenho batido mais. Tem aquela coisa de, tipo, você tá com mais tesão de fazer tal piada e tal, quando tá mais recente, né? Então, eu ainda fecho muito falando de macumba, mas tem uma coisa de... Acontecia muito nos shows de acabar e a galera falar, cara, eu tinha uma visão muito diferente de macumba e tal, não sei o que, você chegou aqui, a gente riu pra caramba, eu gostei e tal. E agora eu vejo que é uma outra coisa, e pesquisar sobre, porque justamente as piadas que eu faço são essas, tipo assim, cara, por que você tem medo? Não tem motivo pra você ter medo, é uma religião como outra qualquer e tal, com a diferença que a gente não cobra dízimo e tal, mas... Desculpa, a gente não podia perder essa. Mas eu falo que, tipo, não tem nada a ver, você nunca vai ver um macumbeiro na tua porta 8 horas da manhã fazendo, oi, você quer conhecer a palavra do seu tranca-rua? Não existe isso, não acontece. Então você tem que ter, eu faço essas piadas de comparação, umas piadas de tipo assim, cara, é uma religião como outra qualquer, você não vai acontecer, não tem morte, não tem essa sacrifício animal amarração. O sacrifício animal existe, acontece, mas não é tipo da forma, a gente não chega, não tá andando na rua e fala, ih, ali um boi, pá, dá uma estacada no boi. Existe sacrifício, a gente e se alimenta daquilo, alguma coisa. Eu falo, cara, eu só aceito que você seja contra o sacrifício animal se você for vegano. Aí tudo bem, falar realmente, você é contra o sacrifício animal no geral, em qualquer pessoa que vai. Agora, fora isso, tem gente que fala, não, que eu só não gosto de candomblé porque, com bife na mesa, tá ligado? Só tem que sacrifício animal. Fala, tá, esse bife aí veio da árvore, né?
Patrícia O'Neil tem uma piada disso que eu acho muito. Não de. Mas sobre veganos. Vegano. Que ele fala que, tipo, se ele tivesse que caçar o próprio alimento, ele nunca ia. Ele ia parar de comer carne. Ele só ia comer peixe. Ele não ia dar um tiro na cara de uma vaca. Ah, boa. Mas peixe ele ia matar, porque peixe não tem sobrancelha. Bom, isso. Tão simples, né, Não cara? sei, né? E peixe não sente dor também. Mas e aí é foda. É legal falar sobre isso porque amplia a mente da galera e sim. tal. Eu tenho completa ignorância. Sim, a galera não conhece. Eu Hoje sei não porque tô são falando. religiões espiritualistas, Sim, o sim. espiritismo e A o... galera tem muito uma visão, tipo, caraca, de demônio, não sei o que, tipo, que a mulher nem acredita em demônio, nem existe, tá ligado? A galera, não, porque a igreja vai ensinando, vai doutrinando, e a gente ainda tem muito enraizado essa cultura, tipo, macumba é esquisito, macumba é não sei o que. Às vezes, quando a galera não me conhece, não conhece meu trabalho, e aí eu falo lá, conversando, depois de 3 horas conversando, eu falo, não, que eu sou macumbeiro e tal, que eu não gosto de falar, tipo, que sou do Candomblé, parece que é um bairro, né? Não, eu sou dos Jardins ali e tal. Mas eu falo, não, sou macumbeiro e tal. A galera, menino, você é macumbeiro, você não parece. Eu falo, que imagem você tem de uma pessoa que é macumbeira, que sai na rua com um torso, com alguma coisa, com frango debaixo do... Não, cara. São pessoas completamente normais que falam, e hoje tem funções religiosas, e vai para essas funções religiosas e depois volta pro seu trabalho e tal. Se as pessoas soubessem a quantidade de artista que tem, tá ligado? Também se eles falassem também, soltar essa crítica. Ajudaria um pouco Ajudaria também. pra caralho. Tem comediante pra caralho que também não fala, né? Não vou citar nomes pra... Às vezes o cara não quer, né, Vitor Sarro, que fale. Mas existe uma galera aí, mas e ampliar também, a galera fazer mais textos e tudo mais, e rodando sobre isso, e ajudar muito. A gente não tem Legal. tanta obrigação também de ser didático, mas tem que desfazer essa mazela aí que o cristianismo deixou de todo mundo achar que, nossa, que é horrível, que é macumba, que não sei o quê, que não sacrifica bebê, sei lá, não tem isso. E agora você tá com 2 projetos novos. Tô em Que é o- cartaz em 2 lugares, no Rio e em São Paulo. No Rio com os caras, a gente ficou janeiro, março e abril, e aí voltamos em julho, né, agora? É julho? Isso. Estamos em julho, aí estamos julho, agosto, agora renovamos para setembro, possivelmente para outubro, mas por enquanto só setembro. Lá no Teatro dos Quatro, na Gávea, que é eu, o Jefinho Farias, né, segue ainda para ser nossa, o Matheus Med, que é um bosta, e a gente zoa muito, Med, é um bullying pesado, coitado do meu irmão. E o Quesne, que é lá do Rio também e tal, não sei o que, tá aqui em São Paulo direto. A gente juntou os 4 para tentar girar esse circuito do Rio, fazer um grupo, tava pegando esse meio que buraco que o Comédia em Pé deixou no Rio, de grupo, de stand-up e tal, semanal, e pegando essa leva de grupos de stand-up, 4 amigos, graças aos deuses, ressuscitou aí. E aí a gente tá lá toda segunda no Rio, que é um dia péssimo, e no Rio, que é um lugar difícil pra caralho de comédia, mas tá rodando, cara, a gente tá botando sempre convidado e tal, o Meirelles mesmo fez com a gente, uma galera, assim, Nani e tudo mais, Sarro, Rodrigo, e tá sendo bem legal, assim, a galera tá indo, Porra, tá que do comprando, caralho. assim, e tô com Coisa de Preto aqui em São Paulo, que a gente estreou, que eu falei, né, estreou nesse mês, que foi início de agosto, se eu não me engano, tô péssimo de data, e aí foi legal pra caralho, tipo, a gente divulgou, foi muito emocionante esse dia. Porque a gente Eu divulgou... vi as gravações e parece que foi um negócio bem... Cara, foi muito emocionante, assim. Sabe uma parada que você não tem noção da proporção que toma? A gente falou, vamos botar, pegou um teatro de 500 lugares, 400 lugares. E aí, quando... Eu falo que eu não me emociono com quase nada, só com meu filho e com comédia. Mas o meu filho ficou meio idiota, assim. Abriu parênteses aqui, tipo, teve o Dia dos Pais no ano passado, esse ano tava em São Paulo. Até por causa do Coisa de Preto. Aí teve o Dia dos Pais, eu, tipo, sempre que eu não tive um pai muito presente, então sempre caguei qualquer data, né? Tipo, Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, sempre foram datas normais pra mim. E aí teve o negócio do Dia dos Pais na escola do meu filho, o pessoal, vai lá, não sei o que. Eu falei, não, vou e tal. Mas vai chorar, não. Eu falei, vou chorar a escola, negócio Dia dos Pais. Aí chega lá, Dia dos Pais. Aí fui lá e o meu filho pegou um presentinho que a gente tinha feito, que as crianças fazem, né? Aí cada criança ia e dava o presente na mão do pai e tal, não sei o quê. Aí o meu filho subiu na parede, pegou o presente, aí me achou assim nas cadeiras, na plateia. Aí falou, te amo, papai. Eu, eu fiquei um idiota chorando, igual um imbecil, assim. E comédia também são uma coisa que me emociona muito. A gente entrou, tipo, o Thiago mandou mensagem, tava com... Cara, acho que 200 e pouco, 100 e pouco antecipado, vendido, assim. Eles estavam divulgando pela minha página, por causa do público-alvo e tal.
E aí tava com 100 e pouco vendido, tinha mais de 300 comentários no As pessoas post. não têm ideia de quão difícil é vender Não, 300 exatamente. antecipado Pra 200 caralho, ingressos. Assim, Né? sem você ter um público grande e tudo mais, assim. E, tipo, 200 antecipado, e a gente surta. Eu falei, caralho, 200 antecipado. Beleza, vai ter um show legal. 200 antecipado, a gente já garante que vai ter um show bacana. Aí, vamos gravar, tal, não sei o que, ok, beleza, papai, o elenco. Aí, no dia, estávamos em 6 no elenco, a gente chegou no teatro. Cheguei com eu, o Gui e o Edinho. No mesmo carro, quando a gente chegou no teatro, a gente já viu uma fila dando volta, assim, uma fila, tipo, uma rua de fila e outra, na outra rua de fila, tipo, muito preto, muito preta, muita preta, tal, não sei o que, o olho já encheu d'água, olhei pra cara do Gui, eu falei, meu Deus do céu, esse show vai ser incrível, tal, não sei o que, a gente entrou, aí, mano, lá, aquele, trocando ideia de camarim, tal, ordem, isso, não sei o que, beleza, aí eu ia fechar, e aí o Gui fez o esquenta, arregaçou e foi legal pra caralho. Você olhando da coxinha ali, já tava tipo uma imagem linda, assim. Aí o Gui fez tal, não sei o que lá. E era muito louco que você fazia, tipo, normalmente eu faço show, por exemplo, na Gávea, que é a zona sul do Rio de Janeiro, tipo, a galera, eles falam, cara, eu faço uma piada zona branco, a galera ri, legal, tipo, todo mundo branco, a galera ri. Agora menos, porque o meu público tá indo muito no show. Mas você fazer uma piada zona branco pra 350 preto Sartori, nossa, parece que o teatro vai abaixo. O Gui fez a primeira, tá na gravação isso. O Gui chegou, o cara do som fez uma merdinha no som, na hora que o Gui começou a falar. Aí o Gui, deu meio que esporro no cara, ajeita o som aí, não sei o que, o cara ajeitou e o Gui, porra, tinha que ser branco. Olha até eu, nossa, eu quero fazer show aqui, pra fazer 3 horas de show aqui, só fazendo isso. E aí foi legal pra caralho, tal, aí acabou o show, fiz a minha parte, tal, fiz o set que eu falo sobre Jesus Cristo ser preto. E aí funcionou pra caralho, a galera curtiu, acabou o show. E aí eram 6, aí tipo, a gente fechou 1 hora de show. Eu falei, gente, a galera tá querendo... Já viu Def Comedy Jam, né? Já. Era assim, cara. A galera não ria só da piada, a galera levantava e levantava. Exatamente. E batia a palma, levantava e gritava, fazia punho cerrado e tal, não sei o que, o Ru. Então tava meio assim. Eu falei, gente, temos mais 3 comediantes assim, que era o Kedney, o Lourenço e o Adal, que foram lá assistir, dar uma força na gente, na produção e tal, não sei o que. Vocês querem assistir? A galera, tipo, gritando pra caralho, já chamei o Kedney subiu emocionadaço. Aí eles fizeram, então a gente encerrou quando acabou com o Lourenço cantando o Happy Day, que foi sensacional, o público inteiro cantando o Happy Day e tal. Ficou uma parada muito americana, assim, acabou, abriu a cortina, tava todo mundo lá atrás, o elenco todo com o punho cerrado assim, cara, o público na hora levantou, tô falando agora, tô me arrepiando, o público levantou com o punho cerrado e tal, e aplaudindo e gritando, papapá, de galera gritando, pô, foi muito foda, muito foda. Porra, que E a incrível, gente, tipo, cara. chorando assim, tal, não sei o quê, e agora a gente vai voltar a temporada, vai fazer na Bela Vista, dia 15 de setembro estreia, aí vai ser todo sábado. E com elenco rotativo, porque estamos no grupo, acho que em 30, 32 por aí, pretos e pretas no grupo, e a gente vai rodando. Aí vamos fazer BH agora. Isso que foi louco, tomou uma proporção muito grande. Tipo, no dia seguinte estava na Folha de São Paulo, estava no, não sei se foi Isso no é muito Globo, e matérias, todos os sites de militância preta, tipo, compartilhando, e o vídeo do teaser, tipo, foi compartilhado pra caralho. O teaser, nossa, a gente fez um teaserzinho e tal, que o Fred do grupo arregaçou na edição, botou This is America no final, então, tipo... E aí o teaser deu uma viralizadinha, começou a rodar pra caralho, e foi, tipo, tomou uma proporção muito grande, tá ligado? A gente já fechou a temporada, já tem show marcado pra Sul, se eu não me engano, Salvador, Belo Horizonte, temporada de São Paulo, Rio de Janeiro, e a gente tá tentando virar isso aí, tá ligado? Tá muito, Porra, muito, que legal. Eu não sabia que muito tinha foda. tomado essa proporção. Ficou muito grande, ficou uma parada. Curitiba também, o Afonso acho que vai marcar a gente lá. O Ventura acabou, eu fui lá pra casa dele, ele falou, cara, isso aí é digno de um especial, tá ligado? É digno, e já jogando várias ideias e tal, não sei o que. Tipo assim, a galera da própria comédia tava muito comprando a parada. Todo mundo falou, cara, isso aí é uma virada, assim, é um marco na comédia. Vocês botarem 350 pretos no teatro e ter a parada tomar essa proporção que tomou, assim. Então a gente ficou muito feliz, muito feliz, muito feliz. E era uma parada que quando eu idealizei, até dei o nome também, fiz o grupo no WhatsApp, falei, vamos. E o Thiago PHZ com a mina dele deram uma estrutura, uma força que, nossa, toda vez que eu posso agradecer eles, eu agradeço. Que é foda, você ter um sonho, a Sim. galera comprar o teu sonho e virar o sonho dessas pessoas também e a parada acontecer devido a isso, saca? Então ficou muito grande, muito emocionante assim pra gente, fiquei feliz pra caralho. Porra, Feliz do pra caralho. caralho. A gente tá num tempo legal. Se quiser divulgar mais alguma coisa. Não, agradecer pelo espaço, agradecer a toda essa galera
que sempre me ajuda pra caralho na comédia, fora dela, André, Nabote, Camejo, Ventura, todo mundo, o Rabin, que foi quem me iniciou e tal, deixar as redes aí, vocês acompanharem tudo, Yuri Marçal, acompanhar lá o Insta do Coisa de Preto, que a gente tá em temporada aí, os caras também no Rio de Janeiro, você que for do Rio. E muito obrigado, Sartório. Pô, amo esse podcast, é uma honra poder fazer parte, cara. Obrigado, eu. E ouvintes, me desculpem se eu falei alguma besteira hoje. Imagina, não. Você falou, você vai descobrir pelos comentários. Eu vou descobrir. Eu sou meio lerdo pra perceber assim, mas a galera fala, Yuri, como é que você não percebeu tipo, que ele te chamou de crioulo na tua cara? Tá? eu tava distraído, gente, desculpa. Mas agradecer, cara. Parabéns pelo podcast, parabéns pela galera que você traz aqui. É muito produtivo pra quem é da comédia e pra quem não é entender, sabe? Trazer é legal você trazer essa humanização do comediante aqui, o cara falar um pouco sério, fazer umas brincadeiras, trazer como é que é os bastidores da gente assim. Nossas inseguranças e tudo mais. Parabéns de verdade, irmão. Pô, muito obrigado você, meu amigo. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Bom, tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá e... Eu não tava vindo pra cá.